Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é mais um vídeo do canal Bruno Bandeira. Vocês pediram bastante pra me trazer o react dessa review aí do episódio, melhor dizendo, capítulo 1009 aí de One Piece que ele fez, né? Como teve bastante hype aí em cima do Zoro conseguindo defender o ataque do Kaido e da Big Mom, ele com certeza faria um vídeo muito engraçado falando sobre isso, porque ele é fanático aí pelo Zoro. E a descrição não deixa mentir sobre isso, que diz: impossível Zoro tancando sozinho Kaido e Big Mom juntos, One Piece 1009. Vamos ver então qual que o Bruno falou sobre isso daí, cara. Tô muito curioso pra saber. Bom, se vocês estiverem gostando dos reacts do canal, não se esqueçam de deixar um like aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Mas antes de vocês começarem o vídeo de vocês, vim aqui atrapalhar vocês, pedindo pra vocês se inscreverem lá no nosso canal de vlogs. Ele tá aí no primeiro link da descrição. Vocês já me conhecem, eu sou o João. Eu sou a Karen. E essa é a Bebê Chloe. Essa é a Bebê Chloe. Então é isso aí, espero que vocês apareçam lá, se inscrevam lá, que vai ser bem importante pra ajudar a gente. E eu espero que vocês gostem dos vídeos. Bom vídeo aí pra vocês. Tchau. Sempre. Esse é um daqueles vídeos que merece. Cara. Forte, fez efeito mesmo. Atenção pra todos do Zoro. Real. Atenção. Igual o capítulo 1002. Vou tentar imitar aqui. Peraí que a blusa dele tava aberta. A minha também tem que estar. Mas assim de lado talvez. Assim ó, pra aparecer. Mostra do lado, mostra do lado, mostra do lado que eu quero ver. Ah, aí sim. Mas vamos Essa foto deve ter ido falar pro do Face dele. capítulo 1009 de One Piece dessa semana. Lembrando que toda semana tem vídeo comentando o mangá de One Piece, então se você ainda não for inscrito, aproveita para se inscrever para assim não perder os próximos vídeos, beleza, galera? Hoje o vídeo é personalizado e tem muita coisa pra gente comentar, beleza? A primeira coisa é sobre o Orochi. Aquele desgraçado, a única coisa que ele precisava fazer era se fingir de morto, até a confusão passar. E ele decidiu confiar em si mesmo e falar assim: não, eu quero me vingar, eu quero tocar o terror aqui. E ele acaba dando de cara com os bainhas. Os bainhas, eles vão lá e decepam várias das cabeças dele. A gente consegue visualizar ali 5 cabeças, pelo menos, sendo decepadas. Talvez tenham sido decepadas todas, só pra dar a impressão de que ele realmente morreu. Mas, obviamente, o desgraçado ele não morreu. De novo, ele teve a cabeça dele decepada pelo Kaido e agora pelos bainhas. Isso obviamente vai se repetir. Tipo, não teve um clímax suficiente pro personagem ele ser dignamente derrotado, pra vingança ela ser dignamente concluída. Então parece... Vocês acham que ele ia voltar à vida só pra ele também ter essa mísera participação de novo? Enfim, mais uma vez é um bait do Oda e que mais uma vez a gente não vai ter uma explicação completa de como funciona exatamente os poderes dele, né? Parece que vai ficar pra próxima vez em que ele for ressuscitado. Agora sobre a luta dos supernovas contra os Yonkou, o Kid ele começa perguntando se o LOL não poderia separar os dois com os chambros dele. E a gente tem a explicação de que ele não poderia fazer isso por conta do nível elevado de hack deles. E a gente tem que entrar aqui um pouco em como funciona exatamente os poderes dele e como funciona a interação do armamento com as frutas das Akuma no Mi, porque voltando aqui, lá em Dressrosa, existem alguns momentos em que o Law ele realmente separa, ele realmente consegue usar os chambros no Doflamingo. Só que as circunstâncias em que ele conseguiu usar esse poder no Doflamingo eram circunstâncias onde o Doflamingo ele estava meio que com a guarda baixa e provavelmente não estava se protegendo com o haki do armamento. Uma dessas vezes foi quando ele trocou o Luffy de lugar com o Doflamingo, foi? Ou trocou o Doflamingo de lugar com um dos dois ali, com um dos 3 que estavam presentes. E naquela circunstância, o Doflamingo ele claramente estava subestimando o Law e o Luffy, né? Tanto que ele começou ali, ele viu os dois se aproximando dele, chegando até o topo do castelo, e ele ficou sentado na poltrona dele. Então, claramente ele estava subestimando os dois ali, ele estava provavelmente com o armamento dele desativado. E numa outra circunstância era quando o Law ele conseguiu salvar o Sanji. Então, o Doflamingo ele já tendo dominado a situação ali, provavelmente ele não estava se protegendo com o armamento e ele nem estava diretamente enfrentando o Law para ele se proteger com o armamento, né? Mas em outra circunstância, quando o Doflamingo ele estava atento e ele estava lutando diretamente com o Law, lá naquela ponte, né, que ligava Dressrosa com Green Beach, ele estava atento e ele não foi teleportado, porque senão seria muito fácil mesmo pro Law ele simplesmente teleportar, trocar de lugar, usar os chambros no Doflamingo com algum daqueles peixes. E assim ele poderia matar o Doflamingo afogado, que não foi o que aconteceu, né? Nessa circunstância onde o Doflamingo ele realmente poderia ser derrotado se ele abrisse uma brecha, ele não estava com a guarda aberta. E voltando mais um pouco lá pra Punk Hazard, que é quando a Tashina... Que bom que ele mostra bastante imagem, o cara lembrar. Smoker, ele diz:
que o haki dela não é capaz de lidar com os poderes da Akuma no Mi do Law. E ele dizendo isso dá a entender que o haki do armamento dele próprio, do próprio Smoker, ele seria capaz de conseguir lidar com os poderes da Akuma no Mi do Law. Sendo que a gente tem no final dessa luta, onde ele tem o coração dele arrancado do próprio corpo, quando o Law ele usou o Mess. E a gente tem que prestar atenção que, obviamente, não depende simplesmente da interação propriamente dita da Akuma no Mi com o haki do armamento, com a defesa de haki do armamento, porque os golpes eles têm, cada um, uma potência diferente, né? Dá pra considerar que o Mess era um golpe que tinha uma potência ainda maior do que golpes comuns que ele poderia ter dado, né? Golpes mais fracos que ele poderia ter dado, ou poderia, por exemplo, ter usado, que seria o caso do Shambles. Talvez o Shambles e a troca de coração sejam técnicas mais simplórias da Akuma no Mi do Law, e que, por conta disso, por serem mais simples, ele não consiga com tanta facilidade assim usar em qualquer pessoa. Mas outros golpes, por exemplo, como o Mess, que são mais poderosos, tem uma capacidade maior de ultrapassar uma barreira de haki do armamento, que foi o que aconteceu com o Smoker. E é para isso que o haki do armamento ele serve para proteger o usuário, formar uma armadura invisível em volta do usuário, protegendo o corpo daquela pessoa. É dessa forma que os Yonkou eles se protegem do poder de teleporte do Law, é dessa forma que eles se protegeriam caso a Sugar tentasse tocar neles. Provavelmente não funcionaria se eles estivessem cobertos de haki do armamento, ela não conseguiria usar o poder dela neles, ou por exemplo, o poder da Hancock. Ignorando o fato dela também usar haki do armamento, se ela tentasse usar o poder dela só de petrificar nos Yonkou, provavelmente não funcionaria por conta da defesa de haki do armamento deles. Óbvio que, como eu falei, existem variações, depende da potência de cada golpe, né? Não é única e exclusivamente por conta do fato de os Yonkou eles terem um haki superior ao do Law. A coisa não é tão preto no branco assim, como por exemplo, a gente tem a cena do Bellamy. Ele conseguiu causar dano no Luffy, conseguiu quebrar a barreira de armamento do Luffy, mesmo ele assumindo que tem um armamento inferior ao do Luffy. Então, se o armamento do Luffy ele era superior, como é que ele foi danificado daquela forma? Porque existe também o fator ali do golpe em si. Era um golpe poderoso, que somado a um armamento que mesmo inferior, conseguiu quebrar a defesa de haki do Luffy. Mesma coisa aconteceu quando o Rod Jones conseguiu perfurar com uma dentada o ombro do Luffy. O Luffy ele diz que o armamento dele não está forte o suficiente naquela época para conseguir se defender, se proteger desse tipo de golpe. E o Rod Jones, ele aparentemente nem usou armamento nenhum ali. Então a coisa não é tão simples assim. Um golpe sem hack, ele pode causar dano em alguém que esteja se protegendo com o hack do armamento, ou alguém que use um golpe e que tem um armamento inferior também pode causar dano em alguém que tem um armamento superior. A coisa varia. Depois a Big Mom e o Kaido, eles usam um ataque em conjunto chamado Hakai. Claro, é como se o One Piece trabalhasse com divisões assim de poderes, vamos dizer assim, fossem adicionais. Por exemplo, tu pode ter a melhor defesa de todas, mas também depende do ataque que tu vai levar, porque tua defesa pode ser a melhor defesa entre todas as defesas, mas não defende o ataque mais poderoso, se é que vocês estão me entendendo. Significa destruição, galera. Esse foi um golpe que na prática pareceu muito uma junção do golpe do Hakoku, que a Big Mom ela consegue usar e que é típico dos gigantes. A gente viu o Dory e o Brog eles conseguindo usar essa técnica também, e que pelo visto o Kaido ele também consegue usar, mas nesse caso eles decidiram chamar de outra coisa, né? É engraçado como praticamente qualquer arma pode ser usada para esse golpe, né? Não importa se é uma espada, se é um machado ou se é uma clava. E esse foi o momento. O momento em que o Brabo chegou com 2 espadas lá, assim, ó, com 3 espadas segurando aquela porra daquele golpe insano. Galera, esse foi provavelmente o maior golpe de One Piece. Eu acredito que o Mihawk ele poderia cortar esse golpe, conseguiria dividir assim, ele conseguir não sofrer o dano daquele golpe. Se ele não tentasse parar, né? Se ele tentasse cortar e assim desviar o golpe em 2, eu acredito que o Mihawk ele poderia fazer aquilo, porque o corte que ele deu em Marineford foi insano. O corte que ele deu no Iceberg foi insano. O Iceberg não estava perto. O Iceberg... Cara, como eu falei no outro vídeo, não é querendo diminuir o Zoro nem nada, mas é esquisito pra mim aceitar que esse daí possa ser o golpe mais forte, levando em consideração que pessoas que são consideradas muito mais fracos que 2 Yonkos atacando ao mesmo tempo, já essas pessoas já são consideradas mais fracas do que um deles. E são 2 atacando ao mesmo tempo, então pra mim é difícil acreditar que esse seja o golpe mais forte, tá ligado? Quando a gente pega, como eu tô dizendo aqui, 2 pessoas que são mais fracas, como por exemplo aí o Zoro é mais fraco do que um Yonko sozinho, e tem 2 Yonkos atacando ali, tudo bem que ele não simplesmente parou o ataque, mas pô, um ataque nesse nível deveria matar o Zoro, ou no mínimo deixar ele inconsciente naquele momento ali. E agora ele tá falando que o Mihawk poderia fazer isso, desviar o ataque, alguma coisa do tipo. É difícil pra mim entender, tipo, pô, o golpe mais forte de todos pode ser desviado
por o Mihawk. Não que o Mihawk não seja fraco, o Mihawk é um monstro de forte, mas são dois Yonkos atacando e esse é o golpe que está sendo considerado mais forte e o Mihawk poderia desviar. Sabe, não, dentro de uma balança assim de igualdade não tá funcionando muito bem na minha cabeça. E tava longe. Mas a dimensão desse golpe, galera, é maior que a própria ilha em si. A forma como o poder de destruição... Cara, talvez só não seja o maior golpe de One Piece, porque a gente tem o Barba Branca conseguindo rasgar o céu. Conseguindo rasgar o céu com aquele golpe. É o que eu ia falar quando ele falou sobre a área que o golpe acertou. Talvez esse golpe não seja o mais forte em si, em dano físico. Até porque eu acredito que quem tem o golpe mais forte de One Piece seja o Akainu. Eu digo isso por quê? Por causa que, assim, você tem que levar em consideração que eu sinto que eles estão passando. Eles estão passando que esse golpe que a Big Mom e o Kaido usou e o que o Barba Branca rasgando o céu usou são um golpe que em área... são os mais poderosos. Em área ele acerta uma imensidão gigante. Só que dano físico, diretamente falando, como um ataque direto num adversário, eu acho que quem deve ter esse ataque mais forte deve ser o Akainu, até porque a Akuma no Mi dele é a mais ofensiva, deve ser os golpes dele ali mais poderosos, deve ser os mais difíceis de alguém conseguir desviar ou tancar ou aguentar, entendeu? Então eu acredito que esse golpe possa ser considerado, quem sabe aí, com o do Barba Branca ou não, o golpe em área mais devastador, mais forte, mas não o mais forte em si, eu acredito, para uma batalha 1 a 1 ali. Eu acho que isso daí não seria tão eficiente, levando em consideração que ele pode ser parado por outras pessoas, entendeu? Eu acho que tem ataques aí que talvez outras pessoas não pudessem parar, quem sabe, com um ataque frente a frente. Eu não tô falando de armamento, de espadinha, de troca de espada, eu tô falando, ó, de rasgar o céu. E esse golpe que a gente viu, esse capítulo, é algo que compete com isso. É algo que compete com isso. E óbvio que foi um fanservice lindo eles terem colocado o Zorão pra tentar parar esse golpe no braço. No braço. Ele tentou parar no braço. Assim, na vida real, não existiria muito isso de você tentar parar um golpe colossal só com espada, porque você não conseguiria. O poder ia simplesmente passar em volta da espada, porque a espada não cobre uma área suficiente para sim parar também um golpe daquela dimensão. O ponto é, talvez o Zorão ele tenha usado sim armamento avançado, da mesma forma como dá a entender na Ilha dos Tritões, quando ele está enfrentando o Ryuzo, ele diz que o Ryuzo ele não poderia passar da barreira dele. E muito provavelmente isso se trata de armamento avançado também, numa escala menor, obviamente, né? Mas o que seria uma versão menor do que os almirantes eles conseguiram usar em Marineford para conseguir proteger a plataforma. Talvez ele realmente tenha usado o armamento avançado para criar uma mini barreira ali para assim proteger o resto dos supernovas, dando tempo suficiente para assim o Loli conseguir teleportar todo mundo fora de lá. A forma como o Zorão ele fica danificado, e a gente vê isso num frame depois, ele todo se tremendo no chão, e no frame do capítulo, do final, na página final do capítulo, onde ele tá também assim, menstruado, e é isso que eu queria falar, galera. Eu gosto de estar explicando isso muito bem direito, porque pode ser que as pessoas não entendam o que eu tô querendo dizer, então vou novamente aqui parar num ponto, para vocês entenderem. Quando se fala do maior dano em área que eu tô querendo dizer, como por exemplo o Barba Branca, lembra quando o Barba Branca usou aquele ataque ali que foi rasgando o céu lá em Marineford? Ele feriu por acaso com esse ataque os almirantes, o Garp, o Sengoku, as pessoas mais poderosas? Não, ele não feriu, porque é um ataque em área que devastaria o lugar, devastaria pessoas mais fracas ali, que eram os marinheiros mais fracos, daria um pouco de problema, quem sabe, ali para alguns mais fracos dos Chichibukais, mas não teria efetividade contra uma pessoa mais poderosa. É isso que eu tô querendo dizer. Esse ataque talvez não seja mais forte porque ele não teria uma efetividade numa batalha 1 contra 1. Ele teria uma efetividade grande como teve numa questão de uma ilha em toda, devastar uma ilha, em destruir tudo em volta, essas coisas assim. Então eu acho que deve ter sim um ataque concentrado ali que numa batalha 1 contra 1 seja assim considerado mais forte, mas não seja esses ataques, porque esses ataques eles são em área, são ataques que vão devastar o local, o ambiente. Eu acho que devastar o ambiente não é um ataque que deva ser considerado mais forte. Se tu lutar contra uma pessoa, esse ataque não vai ter uma efetividade tão grande assim. É surreal, mas eu não acredito que vai ser um dano que vai incapacitar o Zoro. Ele vai continuar a lutar, tipo, na prática, é o tipo de golpe que na hora dá a entender que causou um dano infernal, mas que depois logo dá uns 5 minutos, daqui a pouco ele tá de pé e de boa, né? Deve ter tirado na prática o quê? 5% da vida dele? Mas isso é algo que eu falei já tem anos. O pessoal falava muito, antes de um ano, que faltava destaque pro Zorão. E eu falava, não, galera. O Zoro ele tem mostrado muita força bruta até então.
ele entrou no time skip e ele já usou uma das suas maiores técnicas quando ele cortou o tentáculo do Kraken. Então ele já chegou chegando, tanto que ele nomeia aquela técnica que ele usou nesse capítulo também como técnica secreta, que é quando ele fala Santoryu Ogi. Então ele estava sim mostrando muito poder ao longo dos arcos. O que faltava no personagem, o destaque que faltava no personagem era alguém que fizesse ele se menstruar da forma como ele menstruou nesse capítulo. Era evidenciar a resistência do monstro. Isso é verdade. E é isso que está sendo explorado agora em Wano. É que acontece, as pessoas elas veem o Zoro lutando contra poucos adversários comparado a alguns outros, ou elas veem ele não lutando no máximo ou contra os adversários mais poderosos, e assim elas não querem aceitar ou dizer que ele está tão poderoso, mas ao que dá a entender, ele sempre demonstrou ser tão poderoso, ou ser muito poderoso. O problema é mais a questão ali de ter um adversário no qual ele possa evidenciar, como o próprio Bruno falou, o nível de poder dele. Agora ele está na frente do Yonko e a gente está conseguindo ver exatamente qual que é esse nível. Ele aguentando um ataque do Yonko, ele conseguindo atacar o Yonko, tem um certo embate ali mesmo que fraco, mas ainda assim é um embate próximo aos que os Supernovas, que é o líder da tripulação dele, o Luffy, o Kid, o Lau, estão tendo, entendeu? Para conseguir evidenciar um pouco melhor e entender qual é o nível de poder que ele realmente tem, usando realmente bastante poder para ter que lutar contra esses caras, porque não tinha um adversário para ele demonstrar isso, talvez. Faltava essa questão de, nada está sendo um desafio para o Zoro, é porque ele realmente apelava nos arcos e nos golpes até então. Agora o que estava faltando era isso, era mostrar uma dificuldade real, era evidenciar essa resistência que agora está sendo evidenciada e já tem vários capítulos, né? Em vários momentos ele já se mostrou ali sofrendo vários danos ao longo do arco, e esse provavelmente foi o maior dano que ele sofreu nesse arco até então, e provavelmente depois do time skip também. Depois o Kaido ele diz que ainda consegue ouvir as vozes dos Supernovas, ou seja, mais uma vez comprovado aí que o Kaido ele também é usuário de hack da observação, por mais que ele não aparente costumar usar, ele não aparente usar no dia a dia, mas ele sim consegue usar pelo menos alguma coisa do hack da observação. Lembrando que isso pode ser confundido com a voz de todas as coisas, mas isso eu expliquei no review da semana passada, então se vocês quiserem a explicação ela tá lá naquele vídeo. Depois tem uma pequena sequência onde o Luffy ele tenta enfrentar diretamente o Kaido e ele chega quase que tentando usar o que aparenta ser um Red Rock que ele usou no capítulo 1000, só que dessa vez sem o armamento preto. E aparentemente ele sim, usando o armamento avançado, que fez com que o Kaido ele desviasse. Talvez o Kaido ele tenha usado a observação dele também para desviar daquele golpe, talvez tenha sido só reação dele, não tem como saber, mas talvez ele tenha sim usado a observação porque foi evidenciada na página anterior, né? O Luffy ele aproveita para dizer que agora ele tá desviando porque ele sabe que o Luffy ele pode causar dano nele, então aparentemente sim, o Luffy ele tava usando o armamento avançado naquele golpe. O Kaido ele desvia e desce uma porretada no Luffy, que faz com que ele sinta os braços, da mesma forma como era na luta dele contra o Katakuri, onde ele tinha um armamento mais fraco e naqueles momentos ele sentia o braço dele tremendo de dor. Curioso que, diferente da primeira vez que eles lutaram, dessa vez o Luffy ele não leva hit kill, ele não é derrotado com uma porretada só, porque agora ele consegue se defender também com o armamento avançado, né? Não só ele consegue atacar com o armamento avançado, mas ele também consegue se defender, então por isso que ele não é derrotado agora. É por isso que ele consegue sobreviver e se manter em batalha. Tá, e também tem que levar em consideração que esse ataque foi com o Kaido em modo híbrido, né? Que é o mais forte também, não foi no modo base que ele deu lá atrás. Então o Luffy tá aguentando muito mais também. E também, outra coisa, não podemos esquecer assim, eles estão lutando contra o Kaido e Big Mom. E tipo, vamos levar em consideração assim, nenhum deles demonstra que conseguiria vencer um deles sozinho. O Luffy não venceria o Kaido sozinho, nem a Big Mom. O Lau também não, o Kid também não, o Zoro, nem ninguém que está em um ano do lado do Luffy ali venceria um desses Yonkos. Então, tipo, realmente pra vencer eles vai ter que ter uma ajuda, vai ter que ter realmente essa função que tá tendo toda de todo mundo. Porque a gente sabe, se tivesse aí Kaido versus Luffy sozinho desde o início dessa batalha em um ano, o Luffy já teria perdido há muito tempo. Porque, digamos que o Kaido tá tendo que tancar golpe dos outros, atacar outras pessoas e ter outras batalhas ali por fora enquanto isso, e a Big Mom também. Mas o destaque agora maior tá sendo do Kaido, por isso que eu tô falando dele. Só que depois o Kaido ele chega e usa um golpe nomeado chamado Ragnarok. A forma como a Clava solta e libera armamento, da mesma forma como o Roger e o Barba Branca no clash deles, cara, mostra e coloca o Kaido ali num nível de armamento provavelmente pareado com o deles também. Claro que no flashback, quando a gente viu aquilo aparecendo pela primeira vez, um nível de armamento vazando das armas dele daquela forma e a gente nunca tendo visto aquilo antes,
Claro que deu um hype, mas óbvio que o hype ele vai sendo atualizado, né? Conforme a gente vai vendo os personagens em ação, e a gente viu isso agora com o Kaido também. Ele consegue também vazar um nível de armamento da mesma forma como eles dois. Aproveitando para lembrar também daquela ceninha de Dressrosa, onde o Zoro ele também consegue vazar pelo menos um pouquinho de armamento. Sempre tem que lembrar a coisa do Zoro. De armamento, mas que é bom lembrar sempre que possível. E o curioso desse golpe é que ele tem a referência nórdica, já que se chama Ragnarok, o que é muito curioso porque o Luffy, ele quando tava em Dressrosa, várias referências a Dressrosa inclusive, né? E ele usou um golpe para derrotar o Chindiao, ele usa o chamado Thor Elephantogun, porque foi um golpe que veio de cima para baixo, né? Então a referência acho que para por aí, por mais que o Thor Elephantogun também tenha tido uma consequência de efeitos elétricos, mas é mais uma questão ali, naquele caso de o clash de armamento mesmo entre ele e o Chindiao, e não um armamento vazando do punho dele, assim como a gente viu agora com o Kaido vazando da clava. E no final uma sequência onde eles finalmente usam algum neurônio para usarem a criatividade e estratégia em batalha. Era isso que estava faltando, galera. Eles podem mais do que simplesmente trocar porrada gratuita. E esse era o problema com essa luta até então, desde que começou. Era uma troca de porrada gratuita que na prática não levava em nada, não era nada decisivo. Então finalmente eles estão usando algum neurônio, e algo que eles poderiam ter feito já há algum tempo, eles finalmente usaram antes tarde do que nunca. O LoL ele prende os Zeus numa caixa feita pelo Kid, uma caixa de metal feita pelo Kid. A gente tem depois o Zoro cortando o Prometheus com aquela técnica de cortar fogo, somada também àquele golpe que ele usou no Kraken, o Rokudo no Tsuji. Eu senti falta. Confesso que eu senti falta ali do Law, ele usando o Radio Knife, que dessa forma ele consegue separar, assim como ele fez lá com o Treble em Dressrosa mais uma vez, ele separando e dividindo um corte definitivo, que não permite com que o inimigo ele consiga se juntar novamente, né? Pelo menos um determinado período de tempo longo, né? Suficiente para ele não se manter em batalha por um longo período de tempo. Então isso poderia ter sido usado nos homes da Big Mom, né? Tanto o corte de chamas do Zoro quanto esse golpe também do Law, eu queria muito ter visto. E o terceiro home da Big Mom, que foi o Napoleão, ele é desarmado pelo Killer. O Killer ele consegue desarmar a espada da Big Mom e começa a perseguir ele pra lá e pra cá, talvez. O Law ele usa o Radio Knife no Napoleão? É possível. E o Kid ele rouba a cena usando o arpão na Big Mom. Eu confesso que quando eu vi aquele arpão eu pensei assim, peraí, é uma piada do Oda, do Kid, ele usando o arpão pra tentar capturar um peixe? Que é o Kaido, afinal a fruta dele é a fruta do peixe. Mas não, pelo visto ele preferiu caçar algo maior. Ele caçou uma baleia. Piadas à parte, os arpões eles não funcionam e a Big Mom soca, esmaga. E quando a Big Mom dá um socão em alguém, eu realmente consigo sentir a brutalidade e o peso daquela mão quando vai na cara de alguém. E ela vai esmurra a cara do Kid, do Kaido não, do Kid e ele consegue resistir. Se o Capone Bad conseguiu resistir a porradas da Big Mom lá em Holy Cake, o Kid ele também conseguiria resistir sem tantos problemas assim. Ele consegue resistir e consegue usar o repel na Big Mom e levar ela pro alto, que dessa forma ela não tem base para se sustentar, para resistir a qualquer golpe. Ela simplesmente se torna um grande peso no ar. E o Law termina isolando ela com uma pedra. Quem diria que ele começando a jogar pedras nos Yonkou e a gente fazendo uma porrada de piada com isso, né? Transformando em meme, ele usando pedra contra Yonkou. É verdade, realmente funcionaria, né? Foi realmente uma ironia agora com esse capítulo realmente fazendo funcionar e eles isolando a Big Mom lá de cima. Ela provavelmente não vai cair na água, por mais que o capítulo ele dê a entender isso, mas como Onigashima já estava próxima de chegar na capital das flores, é capaz dela cair em terra firme, né? Ela não vai cair no mar, é provável que ela caia assim em terra firme. E quem sabe, se o cenário ideal ocorrer, aparece... Não é diminuir a Big Mom, mas se ela cair em terra firme e não ter ninguém lá pra ajudar ela, significa que ele teria derrotado ela porque... Foi sorte, ela tá agora nesse momento em cima da terra e não na água, como eles fizeram todo o tempo, né? Não é querendo dizer nada. Sair o Fujitora pra enfrentar a Big Mom enquanto segura Onigashima com o poder de gravidade dele pra que não caia na capital das flores. Esse é o chute por enquanto. Seria uma boa. Eu não sei, porque eu sempre erro, mas a esperança é a única que morre, é a única que morre, não. Dessa forma é possível ter o embate do almirante mais meme possível com o Yonkou mais meme possível. Eu acho que é uma luta ideal, porque dessa forma quem sai perdendo é o leitor. Mas assim, galera, a Big Mom foi tratada como meme mais uma vez, e honestamente, esse não é o meu trabalho defender Yonkou. Eu acho que é uma luta ideal, porque dessa forma quem sai perdendo é o leitor. Mas assim, galera, a Big Mom foi tratada como meme mais uma vez, e honestamente, esse não é o meu trabalho defender Yonkou. Eu acho que é uma luta ideal, porque dessa forma quem sai perdendo é o leitor. Mas assim, galera, a Big Mom foi tratada como meme mais uma vez, e honestamente, esse não é o meu trabalho defender Yonkou.
eu não tenho essa obrigação de defender Yonkou. Se Yonkou tá passando vergonha, eu fico feliz. Eu só fico feliz, dou risada e aceito. É trabalho de vocês que ficam pagando pau pra Yonkou, que defendam, que se virem. Agora, você me diz, um meme como esse derrotaria o Almirante? Pelo amor de Deus, né, meu amigo? Pelo amor de Deus. Agora fiquem... Vixe, pesado, hein? Vixe. Essa foi pesada. Essa imagem 100% canonizada do Zorão parando 4 monstros fácil ao mesmo tempo. A gente teve que atualizar, porque a montagem era só ele parando o Roger e o Barba Branca. Como que os Yonkos estão aguentando contra o Zoro, velho? Mano, não tô entendendo. Meu amigo, tá atualizada então a imagem e com o tempo a gente vai adicionar mais outros personagens nessa mesma imagem. Só aguardem. Lembrando, se você não for inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações dos vídeos que saem toda semana comentando o mangá de One Piece, galera. Esse foi um capítulo bom. Esse foi um capítulo 10/10 que eu não sentia empolgação em comentar já tinha bastante tempo. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau. Efeitos. O cara tem até efeito especial no cenário dele, cara. Muito massa. Mano, a análise do Bruno nesse daqui foi sensacional, cara. Muito boa mesmo. Ele conseguiu detalhar muito melhor muitas coisas aí que aconteceram durante o episódio, dando a opinião dele com certeza pra muita coisa, porque é sempre válido a gente ouvir a opinião, nem tudo a gente concorda, mas sempre válido. Eu acho bem interessante a forma que ele traz o vídeo dele, mostrando um pouco mais das imagens de alguma cena, alguma coisa passada, e explicando da forma que ele explica também, tá muito bom. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de deixar um like aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações, e até a próxima. Falou!